Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Aspectos da Edificação do Reino de Deus. Assunto número 18. Deus destruirá a casa que não é para ele. Ora, Deus quer uma casa espiritual para que ele possa habitar no nosso meio. Este é o propósito de Deus em ir a todas as nações para delas tomar pessoas para formar um povo para si, exclusivamente seu, zeloso de boas obras, Tito 2,14, um povo sacerdotal, 1 de Pedro 2,9, e um povo que seja cidade edificada sobre o monte, Mateus 5,14. Um povo que seja exemplo para os outros povos e um povo que possa envergonhar a Satanás, em Efésios 3,10. Um povo que seja o instrumento de Deus para proclamar aos principados e potestades deste mundo as maravilhas de Deus através da sua eclésia, a sua igreja. Este povo é a casa espiritual na qual Deus quer habitar pelo Espírito Santo e a quem Deus quer usar como instrumento aqui na terra para fazer a sua vontade, para abençoar as nações, sendo sacerdote em favor delas, cumprindo a profecia para Abraão de que nele seriam benditas todas as nações da terra, todas as famílias. Também isto cumpre o propósito de Deus em ter amado o mundo todo de uma tal maneira a ponto de enviar o seu Filho e, junto com seu Filho, o seu povo para levar a palavra de salvação, as boas novas, o Evangelho, a este mundo perdido a quem Deus tanto amou, João 3,16, a ponto de enviar o seu Filho. Este propósito de Deus em formar um povo, separar uma família de pessoas que tenham a imagem do seu Filho Jesus, que sejam expressões da vida de Jesus aqui na terra, este propósito de Deus se cumpre em nós, ou quer se cumprir em nós que somos separados dos outros povos, separados da nossa velha maneira de viver, separados do mundo, separados do pecado, para pertencermos somente a Deus. E através deste povo, Deus quer se revelar ao mundo. Este povo, Deus quer edificar, Deus quer formar este povo, Deus quer aliançar este povo, fazer um povo ter aliança uns com os outros e com Deus. Deus quer um povo assim edificado, cada pessoa no seu lugar, cada pessoa amando os seus irmãos, cada pessoa em compromisso e aliança com seus irmãos. Uma casa espiritual onde cada pessoa é uma pedra viva. Uma pedra viva é uma pedra que suporta peso em cima, é uma pedra firme, é uma pedra que tem vida. Assim Deus quer que seja cada um neste povo, cada um da sua família que Ele está edificando e a quem Ele quer usar para abençoar o mundo inteiro, todas as nações, levando o Evangelho, salvando vidas, sendo este povo sacerdotes em favor do mundo, em favor das nações. Caso este povo se perverta, então juízo sobre ele, porque é o que nos diz Deus também através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11 e o versículo 22. Considerai a bondade, mas também a severidade de Deus. E para isto nós temos o exemplo do Antigo Testamento. Deus foi extremamente bondoso e misericordioso para com o seu povo de Israel, mas ele foi também extremamente rigoroso para com este mesmo povo de Israel. E em Amós 3, versículo 7, ele diz a razão deste procedimento é que ele explica
de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, vos punirei por todos os pecados que vocês estão cometendo. Sim, eu vos punirei, porque somente a vós outros vos escolhi. Agora eu quero ler com você em Amós, no capítulo 7, os versículos 8 e 9. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel também, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Deus haveria de destruir então o povo, as cidades e a descendência de Jeroboão. A casa de Jeroboão, que Deus haveria de destruir aqui, é a sua influência, a sua família, as pessoas que estavam ao redor dele. Esta era a casa que Jeroboão havia edificado e que Deus destruiria. Mas a casa de Davi permaneceria para sempre diante de Deus, e dela nasceria o ungido, o Messias, o Cristo. Desta forma, Deus mostra a sua vontade. Este seria o padrão, um prumo. Que vês tu, Amós? Um prumo, pois é. Um prumo fala de retidão, de justiça, e é assim que eu quero o meu povo. Se o prumo indicar que a parede saiu errada, será destruída a parede. Se o meu povo saiu do prumo, será tirado, como de fato o foi. Jesus veio para o que era seu, os israelitas, os judeus, e estes o rejeitaram. Agora, a oportunidade está estendida a todas as nações. Aqueles primeiros rejeitaram a Jesus, agora ele está estendido a outros. E assim, se o povo de Israel não prestou, Deus agora levantou um outro povo, a eclésia. Se a eclésia se contaminar e não atender aos requisitos de Deus, aos propósitos de Deus, então diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, 22, também esta casa será destruída. Considerai a bondade e a severidade de Deus. O apóstolo Pedro, bem como Judas, irmão carnal de Jesus, também escrevem a este respeito para tomarmos cuidado com a apostasia de nossos dias, que não visa edificar uma casa para Deus, mas visa edificar a religião para a glória de homens. O objetivo da apostasia não é Deus, é a glória de homens, do líder, engrandecimento de nomes, de doutrinas como pretextos, mas, enfim, a glória não é para Deus, é para os Jeroboões modernos. Há muitos como Jeroboão, que não titubeou em afastar o povo de Jerusalém, porque lá em Jerusalém estava o descendente de Davi. Ele não queria deixar o povo ir mais para Jerusalém, não queria deixar o povo ir para o templo de Deus, não queria deixar o povo ir para o tabernáculo e o santuário e o altar de Deus. Ele não quis mais deixar o povo ir celebrar as festas do Senhor. Ele não quis mais deixar o povo ir para o Senhor. E assim prendeu numa religião que ele mesmo fez, prendeu numa religião que ele construiu, que ele edificou, prendeu aquele povo no Israel, reino do norte, afastando aquele povo da verdadeira religião e da fé em Deus. E a partir daí, ele é sempre citado na Bíblia como Jeroboão, o filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Observe bem você, porque o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que foi escrito no passado, no Antigo Testamento, foi escrito para nós como exemplo e alerta. Portanto, o que aconteceu lá com Jeroboão e com aquele afastamento, aquela apostasia que houve, também acontece em nossos dias. Como Jeroboão criou uma religião para si, colocou um bezerro lá no norte e outro no sul, um lá em Dan e outro em Betel. E assim todo o povo se prostituiu espiritualmente atrás daqueles bezerros. Hoje, os modernos Jeroboões criam religiões para si e o objetivo não é edificar a casa de Deus, fazer um povo
ser sacerdotes para abençoar os outros, é glória para si, é fazer um séquito, uma ilha de religiosos para si, criar uma religião própria, uma religião com características personalistas. Isto é apostasia. O apóstolo Paulo diz em Romanos 11:22, considerai a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Jeroboão caiu, e hoje quantos haveriam ainda de apostatar-se da fé e ainda vão fazer isto? Nós já estamos vendo em nossos dias, ainda haveremos de assistir. Então pergunto eu, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Deus responde, eu me virarei com a espada contra tudo isso, destruirei esses santuários, acabarei com todo esse motivo de prostituição religiosa, acabarei com tudo isso que eles edificaram para me horrorizar, eu julgarei tudo isso. Quando? Perguntamos nós. O apóstolo Paulo responde em 1 Coríntios 3, no juízo, Deus vai destruir a obra que não é de bom material, a obra que não é fundamentada na rocha. Deus vai destruir a obra que não é para Deus, a obra de madeira, de feno, de palha, em outras palavras, a obra de homens. A igreja apostasia, a igreja que não é um santuário para Deus, que não é uma casa espiritual para Deus, mas é uma organização religiosa para a glória de um homem ou de alguns. Esta será destruída, mas não é agora. O joio não será separado do trigo agora. Agora não é hora de separar o joio do trigo, somente no juízo final. Guarde bem isto, agora não é hora do juízo, somente de salvação. Agora é hora de salvação. E é por isso que Deus tolera essa Babilônia romana que está enganando o povo com palavras, com religião, e há muito tempo engana o povo com o cristianismo, que não é casa espiritual, é uma religião. E isto é a mãe das prostituições, mas há as filhas também. Nos vários ramos evangélicos do cristianismo estão as várias filhas dessa prostituição religiosa. Esta apostasia terá o mesmo fim. Quando alguém reclamou, Senhor, por que então tu permites que Satanás esteja aí? Por que tu permites que essa Babilônia, essa meretriz romana esteja aí? Por que o Senhor permite que esta apostasia evangélica esteja aí? Por que o Senhor permite isso tudo? E a resposta de Deus é, a necessidade dos escândalos para os aprovados se manifestarem. Há necessidade da apostasia para levar os de oba-oba, os cristãos que não querem dar a vida pelo evangelho, os cristãos que não são sinceros e verdadeiros apenas por conveniência, os cristãos que são fogo de palha, todos estes precisam de igreja desse tipo, de apostasia, para serem levados para onde o seu coração está a apontar. Portanto, não é hora de separar o joio do trigo. O joio cumpre um papel terrível, mas necessário. Enganar aqueles que não têm o coração sincero no Senhor. Portanto, alerta, cuidado, veja o que está edificando. Cada um cuidado para não ser enredado, porque se for enredado, o juízo cairá sobre a sua cabeça também. Agora não é hora de julgar, é hora de salvar, e Deus ainda vai tolerar esta apostasia que vai aumentar. Mas um dia, tudo isto será julgado, e então se verá novamente a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, quem serve a si próprio, quem está edificando a casa espiritual e quem está edificando casa para si, entre aquele que é servo de Deus e o Jeroboão. Então se verá a diferença. Hoje não é para fazer juízo, hoje é a misericórdia de Deus que nós temos que pregar, e ela vai continuar a ser oferecida